Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula. Nós vimos na aula anterior a primeira Constituição ali do Brasil e a Confederação do Equador. Hoje nós estamos entrando na aula 4, nossa aula aqui de História, nossa aula 4. Hoje nós vamos ver a construção do Estado Nacional Brasileiro e também a abdicação do trono, quando Dom Pedro I abdica do trono para ir a Portugal lutar ali contra seu irmão, né? Mas nós vamos então, começando então a nossa aula 4, começando com a construção do Estado Nacional Brasileiro. Então, vamos lá. Primeira coisa que precisamos entender: a divisão em nações é uma construção histórica iniciada no século XIX, né? Ou seja, anos 1800. Já existiam estados nacionais antes do século XIX? Sim, contudo, não eram nacionais, mas absolutistas. Qual a diferença entre o Estado Nacional e um absolutista? No Estado absolutista, por exemplo, não existia a noção de propriedade privada, já que a terra era considerada propriedade do rei. Também não havia liberdade política para reclamar, opinar, nem liberdade de imprensa. A política era considerada privada e não pública. Ela era toda discutida e decidida dentro dos palácios reais. Não havia cidadãos e sim súditos. Esta é a diferença entre o Estado absolutista. No Estado nacional, né, já há a propriedade privada, já a liberdade de imprensa, já a participação, né, de uma parte, pelo menos, né, nesse início, né, de Estado Nacional, de uma parte da população, geralmente das elites, na política e tudo mais. Vamos então analisar a formação da identidade nacional brasileira. Então, o termo nação quando esse termo era usado, era referido pelos deputados brasileiros, e se referiam a Portugal, quando eles falavam de nação, né? E a palavra pátria, eles aludiam à comunidade que os elegeu, isto é, as províncias. Então, por exemplo, Cipriano Barata, né, que viveu de 1762 a 1838, ele se referia à Bahia como sua pátria, pois havia sido eleito deputado pelo voto dos baianos. Como a gente também já viu nas aulas anteriores, né, eles não tinham ainda não havia formado essa identidade nacional. Então, eles não se identificavam como brasilienses, brasilianos, né? Naqueles dias, né? Não usavam o termo brasileiros ainda, mas brasilianos, brasileiros não. Então, esses termos eles também não usavam. Eles se identificavam como baianos, enfim, mineiros, pernambucanos, e a pátria era a província, né, que eles viviam. A nação, eles usavam esse termo para Portugal. Então, como que se construiu essa identidade de nação brasileira? Então, a existência de uma nação, então, supõe um passado. E é aqui que entra, né, e quem é que escreve sobre o passado dos homens? É aí que entra o quê? A história, né? Não é coincidência que a história tenha nascido como ciência ou com a pretensão de ser uma no século também XIX, em que os estados nacionais apareceram. A escrita da história no século XIX foi, acima de tudo, a escrita da história das nações. O fato de as pessoas de uma mesma nação compartilharem a sensação de terem vivido um passado comum ajudou a constituir a identidade nacional brasileira. Então, as pessoas com um passado, as pessoas de uma mesma nação compartilham o quê? Vivido um passado comum. Então, isso ajuda a construir a identidade nacional brasileira. E, nesse sentido, a escrita da história tem um papel fundamental. E daí, a gente vai avançar um pouco no tempo. Lá em 1838 é fundado o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Na Europa, nessa mesma época, a história já era escrita nas universidades. No Brasil Imperial, porém, não havia universidades, né? Apenas algumas faculdades, sendo que a mais importante eram as faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, escreveu a história do Brasil pela perspectiva dos políticos do Império, como senadores, deputados, ministros e juízes, né? O instituto era localizado no Rio de Janeiro. E o ponto de vista das pessoas que compunham o IHGB era o ponto de vista da civilização branca, cristã e europeia, né? A herança portuguesa era valorizada, quer dizer, a história do Brasil inicialmente foi escrita ali esses historiadores, que, é claro, a escrita, né, a visão que eles tinham, a visão que era do ponto de vista deles, né? Civilização branca, cristã e europeia. E assim foi escrita a história do Brasil, uma história baseada nessa herança europeia. Muito bem. Assim foi construindo, né, a identidade nacional do nosso país a partir deste Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, já, né, em 1838, que é o período ainda que abrange o 1838, ainda o período regencial que a gente vai ver na próxima aula. Voltando a pouco, agora vamos voltar mais no tempo, em 1824, a primeira Constituição, como a gente viu na última aula, ela foi promulgada estabelecendo um Estado unitário. Nesse tipo de Estado, todas as decisões deveriam sair do centro, né? No caso da Corte estabelecida no Rio de Janeiro. Uma lei valia para todo o território, não poderia existir leis específicas para cada território. Então, no Brasil Imperial foram criados os poderes executivo, legislativo, judiciário e moderador, que era ali esse moderador era o Dom Pedro I, né, que criou este poder justamente para avaliar aquilo que o executivo, o legislativo, o judiciário decidiam. A Constituição, então, de 1824 concedeu ampla, né? Não concedeu ampla autonomia às províncias para se autogovernarem. Por isso, ela é considerada centralizadora, ou, mais precisamente, uma Constituição que estabeleceu um Estado unitário. Esse aspecto foi decisivo para a reclusão da Confederação do Equador em 1824, que a gente já viu na última aula, que defendia o federalismo. A Confederação do Equador abrangeu as províncias de Pernambuco, Ceará, Piauí e Paraíba e foi de 2 de julho a 29 de novembro de 1824. O federalismo é um sistema de governo que divide atribuições entre o centro e as partes, né? O nosso país atualmente, então, ele é uma república federativa, porque os estados eles têm autonomia e existem certas leis e regulações, regulamentos assim, sobre certas circunstâncias que são diferentes de estado para estado. Principalmente, por exemplo, né, vamos dizer ali do pagamento do IPVA. Tem estados que carros com mais de 10 anos não pagam. Outros são carros com mais de 20 anos que não pagam IPVA. É só um exemplo, né, dessa autonomia federativa que temos aí em algumas questões no Brasil. Muito bem. Então, o Brasil, ele era este Estado unitário, né? A sua identidade nacional, ela estava sendo formada e ela adquiriu, vamos dizer, corpo realmente assim, onde as pessoas começavam
a dizer, a referir-se à nação, né? Referindo-se ao Brasil, isso ganhou corpo mesmo ali por volta de 1850. Muito bem, e vamos agora à abdicação de Dom Pedro I. Em 1826 morre em Portugal o pai de Dom Pedro I, Dom João VI. Dom Pedro I era o herdeiro do trono de Portugal. Portugal exigia que Dom Pedro assumisse o trono. Ele não poderia assumir os dois tronos, né, o que significaria um retrocesso, já que o Brasil já havia declarado a sua independência. Então, em 1831, os fatos se precipitam, retornando de uma série de viagens para as províncias onde havia sondado o espírito de dissidência. O imperador é recebido no Rio de Janeiro com aplausos e vaias, o que levou ao conflito conhecido como Noite das Garrafadas, porque a oposição, né, a Dom Pedro I, ali dentro de um confronto, usou garrafas para atirar ali, né, como armas, né, garrafas sendo atiradas contra os apoiadores de Dom Pedro I. E daí, no dia 7 de abril de 1831, nesse dia, 7 de abril de 1831, Dom Pedro assina a abdicação do trono e parte para Portugal. Ele ali iria lutar contra seu próprio irmão, né, para assumir o trono. E ele deixa Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como seu sucessor. Até que reunisse condições para reinar, o país seria governado por uma regência, né, esse período de 1831 a 1840, é o período regencial que nós vamos ver na próxima aula. Dom Pedro, ele planejava retornar ao Brasil para reassumir o trono, porém veio a falecer em 24 de setembro de 1834, aos 35 anos. A causa da morte foi tuberculose. Seu corpo foi sepultado em 1972 no Monumento à Independência do Brasil, no bairro do Ipiranga, São Paulo. O coração ficou em Portugal. E a gente viu, 2022, na comemoração dos 200 anos da independência, esse órgão foi trazido ao Brasil temporariamente aí para a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Muito bem, daí ele falece então em 1834, aos 35 anos, né? Jovem aí, a causa da morte foi tuberculose. E o Brasil entraria então de 1831, a partir da abdicação do Dom Pedro, a 1840, no período regencial, né? O Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos, né? Então, enquanto ele estava sendo preparado para assumir, né, à medida que ele ia sendo educado, crescendo, o Brasil então esteve no período regencial, que nós vamos analisar na próxima aula. Então nós podemos ver hoje, né, a gente analisando aqui na nossa aula de hoje, como foi aos poucos sendo construída a identidade nacional brasileira, né? Você veja que o próprio quadro, né, do Pedro Américo, né, ele só foi ali feito em 1888, né, as margens do Ipiranga, o grito de independência ou morte, como ali aquele quadro bem maravilhoso, né, cheio de pompa, assim, como para ficar ali, né, realmente construindo o mito da origem da nação brasileira, ficando aí no subconsciente coletivo. Assim foi se construindo, né, essa identidade nacional. Ela começou a ser construída em 1838 com o Instituto Escrita, né, pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e ele ganhou corpo em 1850. Realmente a nação brasileira ganha aquele corpo, as pessoas já
se identificam nação aí realmente como o nosso Brasil, né? E agora vem esse período regencial, 1831, 1840. Você veja que a criação do IHGB foi no período regencial, né? Foi em 1838 que ele foi criado, que começou a ser escrita a história do Brasil por aquela visão, como a gente viu, uma visão europeia, cristã, branca, né? Aquela cristã católica, né? E foi assim que foi começando a escrever a história do Brasil. É claro que hoje nós temos, né, historiografia, várias vertentes, né, interpretativas da história do Brasil, porque hoje já alcançamos, né, uma, uma, um leque, né, através do desenvolvimento do próprio estudo da história, várias formas de se analisar questões históricas, não se prendendo somente a uma narrativa e a partir daí podendo fazer uma análise mais complexa e mais ampla dos fatos históricos que envolveram a nossa nação. Então a gente analisou o início da história contada aqui do Brasil, que começou em 1838 com a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Ok? Então nós vamos ao período regencial. Na nossa aula 5, a próxima aula, vamos analisar então o período regencial, que foi de 1831 a 1840. Ok? Até lá então, fiquem todos com Deus.